Os Patins de Prata, parte 10. Era a hora da saída das aulas. Imediatamente depois do primeiro toque, o canal atulhou-se de meninos e meninas cujos vestidos multicolores formavam um verdadeiro caleidoscópio ao sol meridiano. Eram dezenas e dezenas de crianças cuja vivacidade, longamente contida durante as horas de aula, explodia repentinamente. Por uma hora, pelo menos, o latim, a matemática, a geografia, tudo foi esquecido. O gelo estava ótimo, sob os patins que apenas o tocavam. Que importava se a Holanda estava colocada no polo ou no Equador, ou que importavam as leis de gravitação. Tinham muito que fazer para evitar os encontrões e quedas, para pensar nessas coisas. Em meio a tanta agitação, um rapaz gritou: "Vejam lá, perto da casa do idiota, um monte de trapos. Parece um cão que dorme. Não é a menina dos patos, que talvez esteja caçando ratos?" "Se o irmão dela estivesse aqui, aposto como não serias tão mordaz", redarguiu um rapazinho friorento e todo embrulhado em roupas de frio. Mas Hans não estava, e Vost pôde permitir-se certo tom depreciativo, referindo-se a Gretel. "Quanto a mim", disse, "não caçou de Hans. Encarrego-me de derrotá-lo quando quiser e achar melhor." Quase todos tinham já esquecido a pequena forma encolhida perto da casa do idiota. Pobre pequena Gretel amedrontada, absorta nos seus pensamentos, não ouvia mais nada, nem sequer as risadas alegres. Os seus ouvidos percebiam unicamente os gemidos provenientes de dentro da casa. A certo momento fez-se completo silêncio. Papai terá morrido? Tremendo de frio, com as mãos cobrindo o rosto, Gretel chorou amargamente. A pobre, feliz 4 dias atrás, suportava agora um sofrimento físico e moral acima das suas forças. Ajudara e confortara dia e noite sua pobre mãezinha, e naquele instante pressentia que algo de terrível e misterioso, qualquer coisa que nem Hans quisera revelar-lhe, estava por acontecer. Por que tudo silenciar agora? Que frio, que solidão! Ninguém estava com ela, nem mesmo Annie Bowman estava ali para fazer-lhe um pouco de companhia. Sentia os pezinhos gelarem, não mais podia ficar fora de casa. Antes não devia ficar, pois a mãe podia estar precisando dela. Levantou-se com grande esforço. Em casa tudo era silêncio. Ao longe ouviam-se as risadas dos escolares. Que sono! A pequena encolheu-se de novo, dominada por pensamentos confusos e tormentosos. Que figura bizarra do doutor, e como eram brilhantes os instrumentos que tirara da pasta de couro, mais brilhantes do que os patins de prata. Que frio! Por que não vestir a blusa de lã? Como era bonita a nova blusa de lã! Como era quente! E seu pai como estaria? O doutor já teria ido? Mas qualquer coisa deveria estar movendo-se no telhado. Seria talvez Hans ou as cegonhas. Como é que podiam estar cantando se era inverno? Ouço o canto delas, mamãe, e não se esqueça de acordar-me para a hora da competição. Como estou cansada, cansada talvez de chorar. Uma mão ligeira pousou sobre os ombros de Gretel e uma voz doce disse: "Acorda, pequena. Entra em casa se não queres congelar-te, encolhida assim." Gretel ergueu lentamente a cabeça. Estava tão sonolenta que não se maravilhou em ver Hilda van Gleck, inclinada sobre ela, com seus belos olhos cheios de bondade. Talvez dormira. Tudo o que vira não passara de sonho. De real só havia Hilda, agora ao seu lado, vinda para despertá-la de um sono que poderia tornar-se-lhe fatal. "Gretel Brinker, acorda!" repetia-lhe Hilda. Com um pouco de esforço abriu os olhos, reconheceu a casinha, o ninho vazio das cegonhas no telhado, a carruagem do doutor perto do canal. Finalmente Gretel voltara a si. "Eu estava dormindo?" perguntou, esfregando os olhos. "Sim, e profundamente." "Agora vem, apoia-te em mim. Entremos em casa. Estás gelada, precisas de te esquentar." "Ah, senhorita, em casa não podemos entrar. O doutor está lá e foi ele quem mandou-me ir embora." Hilda, que tudo ignorava, não soube o que responder e disse simplesmente: "Se é assim, então faz o possível para andar mais depressa. Esquentar-te-ás da mesma forma." Enquanto sustinha Gretel de pé, a boa Hilda procurava tirar o manto quente que vestia para com ele abrigar a pobre amiga.
Esta, adivinhando as intenções da senhorita, protestou energicamente. Não, por favor, já não sinto mais frio. Olha para o meu rosto. Não estou mais curada? Sim, mas fala-me do teu pai. Terá talvez piorado? Ah, senhorita, exclamou Gretel, recomeçando a chorar. Talvez esteja agonizando, pois há 2 médicos à sua cabeceira e mamãe não falou mais uma palavra o dia todo. Antes ouviu os seus gemidos, agora nem isso. Talvez tenha morrido. Hilda, em silêncio, pôs-se de escuta por um momento. Da casa não via rumor algum. Talvez Gretel tivesse razão. Brinker estaria morto. Aproximou-se de uma das janelas. Não desse lado, disse Gretel. Os vidros estão forrados de papel no lado interno. Venha desta parte, onde o papel está rasgado. Hilda, porém, hesitou. Não me fica bem, disse, espiar o que está acontecendo dentro da casa dos outros. Por que não olhas tu mesma, Gretel? Talvez teu pai esteja dormindo. Gretel quis aproximar-se da janela, mas tremia toda. Por que tremes? Sente-te mal? Disse-lhe Hilda, então compadecido. Não, não me sinto mal. Tenho somente uma grande angústia que me atormenta. E você, senhorita, por que tem os olhos cheios de lágrimas? Chora por nossa causa? E antes de espionar através da janela, Gretel, num ímpeto de reconhecimento, abraçou afetuosamente Hilda. Fez alguma coisa? Perguntou-lhe depois esta, enquanto Gretel olhava pela janela. Sim, papai está imóvel na cama, com a cabeça enfaixada. Quero entrar em casa. Venha comigo. Não agora. Virei mais tarde, respondeu Hilda. Gretel ouviu apenas estas últimas palavras, mas jamais esqueceu o sorriso radioso e compassivo ao mesmo tempo que iluminou o rosto da senhorita naquele momento. Um anjo não teria feito menor rumor que Gretel penetrando na casa. Não olhou para ninguém e correu diretamente para junto de sua mãe. No quarto ninguém falava, somente o respiro dos presentes quebrava o silêncio reinante. Gretel sentiu as mãos frias da mãe, olhou-a de frente. O olhar era triste, mas parecia que esperava ansiosamente. Finalmente, a figura estendida no leito fez um leve movimento, quase imperceptível. Pareceu sobressaltar-se ligeiramente. A grande mão branca do doente contraiu-se, depois procurou alcançar a fronte. O Dr. Beckman avizinhou-se, ansioso. Ralph abriu os olhos lentamente. Depressa! Depressa! Com uma voz estranha e nova para Gretel. Façam uma barragem com estes sacos de areia. Vejam como a água está subindo. Não temos tempo a perder. Mamãe Brinker aproximou-se do marido, inclinou-se para ele e o chamou. Ralph! Ralph! Ah, é você, Meide? Disse o doente com voz fraquíssima. Devo ter dormido muito tempo. Talvez me tenha machucado. Onde está o pequeno Hans? Estou aqui, papai, respondeu Hans, radiante de alegria, e estava para precipitar-se sobre o leito, mas o doutor o impediu. Ele nos reconhece, disse comovida a mãe Brinker. Ele nos reconhece, bom Deus. Gretel, venha! Foram vãs as tentativas do doutor para silenciá-los, para afastá-los da cama. Hans e sua mãe inclinaram-se sobre o doente, finalmente retornando à razão. Riam e choravam ao mesmo tempo, somente Gretel conservou-se afastada, e do seu cantinho olhava tudo e todos com os olhos assombrados e felizes. E a menina? Está dormindo, Meide? Recomeçou fracamente Ralph. Para ele, Gretel era ainda a pequenina, em faixas de 10 anos atrás. E Hans, o pequerrucho, que nas horas de repouso ele balançava nos joelhos. Devemos ao Senhor, doutor, se o pobre homem que ficou 10 anos inconsciente voltou a si. Meus filhinhos, jamais deveis esquecer o que ele nos fez hoje. O médico não respondeu, mas fez um sinal, que a mulher o compreendeu, compreenderam também Hans e Gretel. Todos se ajoelharam para agradecer ao Senhor. Também o Dr. Beckman recolheu-se por um momento em oração. É domingo hoje, por acaso? Perguntou Ralph. Por que estás rezando? Ninguém respondeu. Gretel levantou-se, apanhou a Bíblia na estante e o Dr. Beckman apresentou-a ao seu assistente, dizendo: Leia um capítulo do Evangelho em voz baixa.
Quando a leitura terminou, o doutor vestiu o capote, pôs as luvas e depois, dirigindo-se para a porta, acompanhado por seu assistente, disse: agora ele deve conservar absoluto repouso. Não lhe deis nada para comer. Voltarei amanhã. Abriu a porta e encaminhou-se para a carruagem que o esperava não muito longe. Hans seguiu-o. Que Deus o abençoe, doutor, disse corando e tremendo um pouco. Eu não poderia fazer alguma coisa para... Sim, respondeu severo o doutor. Poderias fazer as mulheres calarem. Quando teu pai acordar, a tagarelice e a choradeira poderiam causar-lhe a morte. E sem mais uma palavra, entrou na carruagem, deixando Hans meio confuso. Naquele dia, Hilda chegou atrasada à escola. Perdera muito tempo com Gretel. Foi também chamada a atenção porque não soube as lições. Da janela dos Brinker, assistira sem querer ao despertar de Ralph e ficou tão comovida e perturbada que esquecera tudo o que estudara para aquele dia. À saída da escola, encontrou Peter no canal e contou-lhe o que acontecera na casa dos Brinker. Isso é, a cura de Ralph. Dentro em pouco, toda a população de Brack já estava a par do ocorrido. Gente que nunca se tinha interessado pelos Brinker, ou que não sentira por eles mais que desprezo ou falsa piedade, estava agora ao corrente de toda a triste história. À noite já corria na região o boato de que o Dr. Beckman receitara ao idiota uma forte dose de um remédio misterioso e que foram necessários 6 homens para assegurá-lo que, imediatamente, depois o doente pusera-se de pé, curado, dando um empurrão no doutor, que rolara por terra. Depois pusera-se a pregar como um profeta, e Hans dissera: eis-me aqui, papai, sou teu filho. E Gretel: eis-me aqui, papai, sou tua filha, a pequena Gretel. Após isso tudo, vira-se o doutor subir na carruagem, pálido e cansado. Quando o Dr. Beckman voltou no dia seguinte para ver o seu doente, encontrou um ambiente muito mudado. Já não era triste, mas alegre. Mamãe Brinker não abandonava a cabeceira do marido, que dormia tranquilo, e Gretel amassava silenciosa o pão de cevada. O doutor não parou muito tempo, pediu somente algumas informações sobre o doente, mostrou-se satisfeito, mediu o pulso e disse: está muito fraco ainda. Precisa começar a alimentar-se com comidas leves, em pequena quantidade. Deem-lhe, por exemplo, um caldo de carne crua, migalhinhas de pão branco, um ou outro copo de vinho de Málaga. Além disso, é preciso cobrir-o melhor. Este homem está com frio. E seu filho onde está? Foi à cidade procurar trabalho, mas não demorará a chegar, doutor. Quer sentar-se um pouco? Beckman murmurou algumas palavras que ninguém compreendeu, fez um aceno com a cabeça e partiu. Por mais que possa surpreender, a visita do valente médico, em vez de conforto, trouxe desta vez consternação para o coração da mãe e de Gretel. Quando Hans entrou, um momento depois notou isso e perguntou: o que é que vocês têm? Talvez papai esteja novamente em crise. Não, mas o doutor achou que ele está muito fraco, precisa comer. Ora essa, demos-lhe logo de comer. Gretel, traga um pouco de polenta. Não, apressou-se a dizer a mãe. Não pode digerir polenta. O doutor ordenou que lhes dessemos pão branco, caldo de carne fresca, vinho de Málaga e que o conservássemos bem quente. E nós não temos dinheiro para comprar tudo o que precisamos para atendê-lo, acrescentou soluçando. Não chore, mamãe. Papai terá tudo isso antes do anoitecer. Por enquanto, cubra-o com a minha coberta, eu dormirei na palha. A tua coberta seria já alguma coisa, mas é muito pesada e não esquentaria bem. Precisamos de uma mais macia e mais leve. Também já começa a faltar combustível. A turfa para a lareira quase não temos mais. Não se preocupe tanto, mamãe. Se for preciso, derrubaremos o salgueiro do quintal e o queimaremos. E se não encontro trabalho em Brack, irei a Amsterdã e tudo se arranjará. O pior já passou. Agora que papai se restabelece, o Senhor nos ajudará. Verá que quando eu voltar, trarei tudo o que for necessário. Depois de um rápido abraço à mãe e à irmã, Hans apanhou os patins e saiu. Procurara consolar a mãe, mas a angústia oprimia-lhe o coração. Como poderiam conseguir o completo restabelecimento do papai se não conseguissem nutri-lo convenientemente? E onde arranjaria dinheiro se não conseguisse trabalho? Devia haver algum engano nisso tudo.
O doutor não compreendia que a carne, o pão branco, o vinho de Málaga não eram acessíveis à bolsa deles? Assim pensando, chegou à margem do Canal Grande, calçou os patins e dirigiu-se para a casa dos Van Hope. Precisamos de pão branco, carne e vinho doce para o papai, ia repetindo consigo mesmo. Por isso vou à casa de Peter. Mas não seria pedir esmolas? Jamais alguém da minha família o fez. O pobre papai retorna à vida para ver sua família constrangida a mendigar. Não, exclamou Hans, é 1000 vezes preferível vender o relógio de prata ou empenhá-lo. Enquanto isso, encontrarei trabalho e depois resgatá-lo-ei novamente. Poderíamos também falar com papai. Este pensamento o fez saltar de alegria. Por que não falar com o pai, agora que voltará à razão? Poderia muito bem responder que o relógio não lhe importa nada e que podemos vendê-lo livremente. Pouco depois, com os patins nas mãos, reentrou em casa. A mãe era toda contentamento. Sabes, disse, a senhorita Hilda esteve aqui, acompanhada por sua camareira, e trouxe um cesto de coisas boas. Carne, vinho doce, gelatina, pão branco. E o doutor mandou na cidade vinho e um bom colchão de penas, de pato e algumas cobertas. Para o momento está tudo arranjado. Deus seja louvado e que abençoe os nossos benfeitores. Durante aquela noite, Ralph Brinker sentiu-se de tal forma melhor, a ponto de querer levantar-se e sentar-se à lareira na ampla cadeira de madeira. Hans ajudou-o a levantar-se do leito e acompanhou-o, apoiando-o até a lareira. O médico não dera ordens para levantar-se e mamãe Brinker estava muito preocupada. Fica tranquila, minha mulher, assegurou-lhe Ralph. Verás que não sofrerei. Quando Ralph sentou-se na cadeira, Gretel apressou-se a colocar um travesseiro atrás das suas costas, uma coberta nos joelhos e um banquinho debaixo dos pés. Enquanto isso, Hans reavivava o fogo. O pobre Ralph foi o primeiro a surpreender-se com tudo o que estava acontecendo ao seu redor. O pequeno Hans tornara-se um rapaz alto e forte, que poderia muito bem suplantá-lo. A menina já era uma mocinha prática em todos os trabalhos domésticos. Meide, em vez, tinha o rosto sulcado pelas rugas, e Ralph pensava ter dormido somente 1 hora. No quarto, porém, tudo estava como antes. A mesa de madeira branca no meio, a Bíblia na estante, a cômoda no canto. As cadeiras de madeira eram as mesmas. Aquela vista comoveu-o. A pequena Gretel, que jamais deixou de pedir a Deus a cura do pai, sentiu agora por ele uma ternura indescritível. Não chore, papai, disse-lhe. A hora é de alegria. Estamos todos com o Senhor. Tens razão. Tinha-me esquecido, soluçou Ralph. Hans, no entanto, abriu um armário embutido na parede, subiu sobre um banquinho e tirou um grande pedaço de madeira branca, arredondado, em uma das extremidades e riscado em vários lugares. Lembra-se, papai, do que seja isso? O rosto de Ralph iluminou-se. Mas é claro, meu filho, é o barquinho que estava fazendo para ti. E eu conservei, papai. Apenas as suas forças o garantirem, o Senhor poderá terminá-lo. Mas não será mais para ti, pois já és quase um homem. Terminá-lo-ei para os meus netinhos. Ajudaste tua mãe neste tempo todo? Sim, muito, apressou-se a dizer mamãe Brinker, e com muita coragem. E agora diz-me, quanto tempo faz que caí do dique quando as águas subiram? É a última coisa que vi e de que me recordo. 10 anos, respondeu a mulher. Passaram-se 10 anos desde aquele dia e a partir de então estive sempre com febre? A mãe Brinker não soube o que responder. Revelar a Ralph que estivera sem razão todo aquele tempo não lhe parecia oportuno. O doutor recomendara-lhe que evitasse qualquer emoção. Estiveste doente, respondeu finalmente a mulher. Quando um homem forte e gordo como tu cai, não pode sobrevir senão uma grave consequência. Mas agora estás bem. Agradeçamos a Deus. Sim, sinto-me muito bem, disse Ralph, depois de 1 minuto de silêncio. Mas a cabeça, somente a cabeça, não está boa. Sinto-a confusa, cansada. Quando pensas que poderei trabalhar? Por agora, pensa unicamente em restabelecer-te por completo. Antes, agora, penso ser melhor ires deitar-te novamente. Levas-me para a cama? Pensas que se pode carregar um homem como se levanta um passarinho?
Dentro de 3 dias estarei de novo sobre os diques, asseguro-te, e encontrarei todos os companheiros de trabalho. Jean e o jovem Rogliviet, espero que tenham sido bons amigos seus, meu filho. O jovem Rogliviet morrera havia 5 anos e Jean encontrava-se na cadeia. Hans olhou para a mãe, que respondeu por ele. Hans não teve tempo para fazer amizades, trabalhou muito e estudou um pouco. Consegue ler todo um livro enquanto eu varro o quarto. Muito bem, meu filho. Agora ajuda-me a voltar para a cama. O pai comia com grande apetite. Hans recolhera-se pensativo em um ângulo da sala. Em que é que estás pensando? Perguntou-lhe a mãe. Penso no tesouro que perdemos. Julgas oportuno falar com papai? Creio, porém, que saberá tanto quanto nós. Falais do dinheiro que economizamos? Disse uma voz fraca vinda do leito. Ah, como certamente foi útil durante todo esse tempo em que o pobre Ralph não trabalhou. Ainda estás acordado? Pensava que já dormistes, disse a mulher. Ainda não durmo, estou pensando que foi útil pôr de lado aquele tesouro. Durou todo esse tempo? Não sabes, Ralph, que não... balbuciou a mulher. Hans impediu que ela continuasse. Silêncio, mamãe. Por caridade, não lhe diga nada. Estou contente, papai, de que se sinta melhor, disse-lhe com doçura. Amanhã será um dia ainda melhor. O senhor verá. Sim, espero. Quanto tempo durou o dinheiro? Não compreendi a resposta da mamãe. Eu disse, balbuciou esta, que não sobrou nada. Não é de admirar, cara mulher, se não bastou senão para 10 anos com as crianças para educar. Quando estiver completamente restabelecido, encheremos depressa a nova caixa de moedas. Foi uma sorte eu ter revelado onde escondi o pequeno tesouro antes da desgraça. Sonhando, porém, tive a impressão de que me tinha esquecido de dizer-te onde escondera o tesouro. Mamãe Brinker queria responder, mas Hans impediu-a novamente. Quando é que o enterrou, papai? Talvez no dia mesmo da desgraça. Pouco antes do amanhecer, desconfiava de Jean, a quem deixei escapar algumas palavras na véspera. Era o único a saber que tínhamos aquelas economias, por isso à noite levantei-me devagarinho e fui enterrar o pecúlio. Penso, porém, que fui injusto em desconfiar de um velho amigo. Aposto, papai, disse Hans rindo, que agora o senhor não se lembra mais do lugar onde o enterrou. Ah, mas pensas que sou mesmo tão desmiolado assim? Boa noite, filhinho. Quero dormir. Sim, boa noite. Mas o senhor tem melhor memória do que eu, papai. Eu, por exemplo, não me lembro mais do lugar preciso onde estava enterrado o tesouro. Perto do salgueiro, atrás da casa, respondeu Ralph Brinker sonolento. Ao norte da árvore? Não, ao sul. Mas por que tantas perguntas, molequinho? Não estavas com tua mãe quando o desenterrou? Ralph Brinker adormeceu e Hans exultava de alegria. Mamãe Brinker e Hans não foram dormir aquela noite. Após alguns rápidos preparativos, saíram furtivamente da pequena casa, munidos de uma pá. No quintal, o salgueiro erguia-se imponente contra o céu ao clarão do luar. O solo estava gelado. Hans começou a desferir vigorosos golpes de pá. Não será coisa fácil, mamãe, disse depois de alguns minutos de infrutuoso trabalho. O terreno é duríssimo. Deixa-me tentar um pouco também, ofereceu-se a mãe. Depois de muitos esforços, foi aberta uma cova e Hans continuou a cavar com ânimo. Impacientes e ansiosos, os dois esperavam encontrar o tesouro a qualquer momento. Parece-me estranho que papai o tenha enterrado mais fundo do que isso, disse finalmente a mulher. Teve, porém, razão para desconfiar de Jean, pois acabou na prisão. O buraco já era muito largo e profundo, a lua tramontava, as estrelas começavam a empalidecer e já as primeiras luzes da aurora riscavam o horizonte. Meitje Brinker e seu filho Hans olharam-se desesperados e mudos. O tesouro não estava lá. Regressando de Amsterdã, Annie Bowman encontrou-se naquela manhã com Hans no canal, o qual saudou-a muito alegre. Sabes, Annie, o que aconteceu em nossa casa depois da tua última visita? Não, o que foi? Hans, que poucos momentos antes tinha pressa, parou e disse-lhe. Papai foi operado pelo Dr. Beckman e agora já está em vias de franco restabelecimento. Que alegria!
Tenho um imenso prazer. Agora, porém, temos muita necessidade de dinheiro em casa, pois devemos ajudá-lo na convalescença e nutri-lo muito bem. Dinheiro não temos. Dirijo-me a Amsterdã justamente por isso, para encontrar trabalho. Pela amizade que devotava a Anne, o rapaz fez-lhe todas aquelas confidências, mas não falou uma palavra sobre a desilusão sofrida na noite precedente. Não tinha o direito de revelar aquele segredo de família. Até logo, Anne, disse-lhe por fim, saudando-a. Antes de mais nada, vou vender os meus patins, com que arrecadarei uma boa somazinha. Por que vais vender os teus patins? Não vais tomar parte na competição? Não posso mais pensar nisso, respondeu o rapaz decidido e partiu. Anne chamou-o comovida. Hans voltou. Ouve, disse Anne, se queres mesmo vender os patins, eu conheço alguém que os compraria de bom grado. Quem é? Talvez Jan Zumhope? Não falo daquele mau sujeito, mas de alguém que os pagaria muito bem, o dobro daquilo que conseguirias em Amsterdã. Poderias confiá-los a mim, traria o dinheiro depois do meio-dia. Hans tirou os patins e entregou-os à mocinha, dizendo: se o teu amigo não quiser comprá-los, traze-mos de volta, para os poder vender em outro lugar. O meu amigo comprá-los-á, sem dúvida, respondeu Anne, sorrindo. Hans tirou dos bolsos os velhos patins de madeira, calçou-os e disse consigo enquanto se afastava: que anjo aquela menina! E Anne, por sua vez, bom rapaz, aquele pobre Hans. Depois de ter se habituado com os patins de aço, Hans encontrou dificuldades para patinar com os de madeira. Sentia muito não poder conservar os outros, pelo menos até o dia da competição, e esforçou-se para afastar tais pensamentos. Em Amsterdã procurou desesperadamente trabalho, um lugar em algum depósito, entregador de alguma grande fábrica de lãs, algodão, olarias. Recebeu sempre a mesma resposta: no momento não estamos precisando de ninguém. Desanimado, mas não vencido, à noite voltou para Brack. Antes de entrar em casa, passou pela casa dos Van Hope para ver se o senhor já voltara de viagem. Encontrou-se com Peter, que estava para sair. Hans! Exclamou. Venha esquentar-se. Hans tirou o gorro, entrou, depois ajoelhou-se, não em sinal de adoração ou de saudação oriental, mas para tirar os sapatos, que teriam causado horror a qualquer um em casa dos Van Hope. Tirou-os e os deixou perto da porta. Quando deixou a família Van Hope, estava muito contente, porque Peter assegurou-lhe que seu pai intencionava começar logo a escultura das portas da casa de campo, e poriam à disposição de Hans um laboratório aparelhado. Espero poder satisfazer teu pai, disse Hans, apesar de jamais ter frequentado uma escola de escultura. Estou certo de que o conseguirás muito bem, disse Peter. E teu pai, como está? Melhor, sempre melhor. Fez boa figura aquele velho urso, o Dr. Beckman. Além de ser um cirurgião de valor, disse Hans, aquele velho urso tem um coração de ouro. Naquele instante entrou a senhora Van Hope, elegantemente vestida. Hans cumprimentou-a e quis despedir-se, mas ela o deteve. Se não me engano, faláveis do bom coração do Dr. Beckman, não é? Sim, respondeu Peter, mas a julgar pelas aparências exteriores, ninguém o diria. Nunca se deve julgar pelas aparências, replicou a senhora Van Hope. Aquele aspecto áspero veio-lhe depois que lhe aconteceu uma grande desgraça. Anos atrás perdeu um filho, em circunstâncias muito tristes. A partir daquele dia, torna-se às vezes um homem intratável. A senhora Van Hope saiu da sala, deixando Peter convicto. Antes de separar-se de Hans, lembrou a competição de patinagem já próxima. Agora que teu pai está melhor, deve sentir-se em forma. Não participarei, respondeu Hans. Não? Por quê? Porque não posso, respondeu Hans, inclinando-se para amarrar os sapatos grosseiros. Peter não ousou insistir. Saudou Hans e não tirou os olhos de cima dele enquanto se afastava. Quando o amigo chegou à beira do canal, viu que punha os patins de madeira. Ficou estupefato. O que terá feito dos outros? Pensou. O sol descambava no horizonte quando Hans aproximou-se da casa que foi por tanto tempo chamada a Casa do Idiota. Reconheceu de longe o avental remendado, o vestido descolorido e os rudes tamancos de Gretel.
Mas quem seria a outra menina vestida de vermelho que passeava com ela perto da casa? Apenas aproximou-se um pouco mais, reconheceu Annie Bowman e anunciou radiante às duas meninas que encontrara trabalho. Ouvindo a voz do filho, mamãe Brinker apareceu na porta. Também ela tinha uma boa notícia para anunciar. O papai passara o dia muito bem, levantara-se por algumas horas, comera com apetite e agora dormia novamente tranquilo. Agora é minha vez de falar, exclamou Annie, chamando Hans à parte. Também eu tenho uma boa novidade. Sabe, Hans, vendi os teus patins por 700 florins. Eis aqui o dinheiro. 700 florins? Exclamou o rapaz. Justamente o triplo do que eu paguei por ele quando os comprei. E eu, que posso fazer? Deves devolver parte do dinheiro ao comprador, respondeu Hans. Disso é que eu não me encarrego. Fica tranquilo, Hans, pois a oferta foi espontânea, não há equívoco algum. A senhora alegrou-se à vista de todo aquele dinheiro, mas sentiu muito ao saber que era o preço dos patins sacrificados. Pobre Hans, exclamou. Não se preocupe, mamãe, encontrei trabalho e dentro em pouco seremos ricos. Seríamos já, se não fosse aquele desgraçado de Jean que roubou o tesouro enterrado debaixo do salgueiro. Quem mais poderia ter sido, senão ele? Paciência, mamãe, não devemos pensar mais nisso. Não devemos pensar mais. É fácil dizê-lo, mas não vejo mais as duas meninas. Onde terão ido? Naquele momento, um coelho que fugiu do cercado passou diante da mamãe Brinker, que o perseguiu até atrás da casa. Lá viu os seus dois filhos em pé diante de Annie, sentada num tronco de árvore derrubada. Que belo quadro! Exclamou toda orgulhosa. Hans e Gretel vestidos como camponeses diante de uma fada. Parece-te com uma bela fada, Annie. A menina desatou a rir. Se quiserem, não é difícil imaginar que sou uma fada. A fada madrinha de Hans e Gretel, por exemplo, que veio visitá-los e pedir-lhes que exprimam um desejo, o qual será logo atendido. Tu, Hans, o que é que desejas? Gostaria, respondeu Hans sério, de encontrar o que procuramos em vão na noite passada. A fada madrinha levantou-se, bateu 3 vezes com o pé na terra, depois, entregando ao rapaz uma grande pérola de vidro, disse: Apanha, abre um buraco e enterra no mesmo lugar onde eu bati com o pé, e antes que a lua apareça, o teu pedido será atendido. Gretel explodiu numa gargalhada gostosa. A madrinha fingiu mostrar-se ofendida. Menina mal-educada, disse, por que riste da fada? Não atenderei o teu pedido. Mas eu ainda não pedi coisa alguma, disse Gretel, rindo mais ainda. Annie não respondeu. Digna e sem sorrir, continuou seu papel de fada e afastou-se devagarinho. Boa noite, senhora fada, gritaram atrás dela os 2 irmãos. Boa noite, criaturas deste mundo, respondeu a fada. Como Annie é bela e boa, disse Gretel com admiração. Mas o que tens, Hans? O que estás querendo fazer? Mamãe Brinker retirara-se. Ralph continuava dormindo profundamente. A mulher renovou o fogo, desfez-se de qualquer trabalho que ainda restava do dia e depois chamou os filhos. Passara-se cerca de meia hora e a noite já caía escura. Hans correu, arfante, ao chamado da mãe. Venha ver, mamãe, devíamos ter procurado aqui, ao sul do salgueiro abatido. Mas como foi que não pensamos nisso ontem? O papai falava deste salgueiro. O outro, aquele pequeno, ainda não existia quando... Mamãe Brinker não respondeu. Seguiu Hans, que recomeçou a cavar, ansioso. Finalmente... Oh, surpresa! O que foi que apareceu no buraco? Um velho vaso de terracota. Hans enfiou a mão dentro, tirou meio tijolo, depois outro pedaço, por fim encontrou a preciosa meia de lã, enegrecida e mofada. Mas continha ela o tesouro tão desejado e procurado? Sim, o tesouro estava intacto na meia. Oh, como descrever a alegria daquela pobre gente! As moedas foram contadas uma a uma, baixinho, para não acordar Ralph, que tranquilo dormia no leito, sorrindo talvez por qualquer visão de felicidade. Não tinham ainda jantado e mamãe Brinker, pondo na mesa a carne, o vinho e o pão branco, reservados ao doente, disse:
Amanhã compraremos tudo para ele. Hoje poderemos festejar um pouco. Anne Bowman, antes de dormir, repensando no seu papel de fada madrinha, perguntou a si mesma sorrindo. Quem sabe se Hans não achou mesmo o que procurava? Por sua vez, Hans apenas cerrou os olhos. Sonhou que se encontrava num bosque cerrado. Em cada ramo havia relógios dependurados, pérolas de vidro, patins de aço, bolos. Quanto mais andava, todas as árvores transformavam-se em troncos abatidos e cada um deles servia de trono a uma fada loira vestida de vermelho. Não se passaram muitos dias e na casinha dos Brinker veio-se a falar no relógio de prata, escrupulosamente guardado por tantos anos. Aproveitando o momento quando se encontrava sozinha com Ralph, a mulher tirou o relógio de uma caixinha e mostrou-o ao marido. O homem pegou-o, examinou-o e disse: Ah, era daquele pobre rapaz. E não disse outra coisa por alguns momentos. Quem era o tal pobre rapaz a que aludiste? Perguntou por fim a mulher. Já te contei há tempos, não contei tudo? Disse Ralph surpreso. Impossível, teria recordado, não me disseste nada. Se é assim, é melhor que não falemos mais nisso, mas ainda se é coisa que não nos interessa diretamente. No entanto, o pobrezinho talvez nem pertença mais a este mundo, parecia estar doente. Mas o que tem a ver tudo isso com o relógio? Tens razão se insistes, Mitch, em saber toda a história, mas contando-a parece-me estar revelando um segredo que não me pertence. Disseste que aquele rapaz estava doente. Sim, talvez, mas tudo indicava que sofria muitos desgostos. Por ter cometido alguma ação má? Teria talvez matado alguém? Insistiu a mulher. Na realidade, parece que foi isso mesmo, Mitch. Mas o que tens, Ralph? Por que estás tremendo? Não é nada, é a febre. Não te agites, Ralph. Eis um pouco de bom vinho, far-te-á bem. Então aquele desgraçado parecia ser um assassino? Assim pelo menos quis dizer-me, mas eu jamais acreditarei. Tinha um aspecto muito honesto. Nunca o tinha visto antes, apareceu de repente em minha frente e, apanhando-me pelo braço, disse-me: Tenho a impressão de que és um homem honesto. Ah, a minha pobre cabeça! Exclamou Ralph, então. Sinto que me confunde tudo na mente. Não te preocupes, Ralph. Verás que a memória voltará pouco a pouco. Então o jovem apanhou-te pelo braço e começou a dizer-te: Tenho a impressão de que és um homem honesto. Era de dia? Não, era de madrugada, muito antes da Ave Maria, talvez no mesmo dia em que me aconteceu a desgraça. Lembro-me de que naquele dia saíste muito cedo quando ainda estava escuro, disse a mulher, e depois de ter te apanhado pelo braço, o que foi que disse? Disse-me, sim, disse-me que deveria transportá-lo com uma barca para longe dali. Não sou barqueiro, nem possuo barcas, respondi-lhe. Não importa, insistiu. Se sabes remar, lá no rio há uma barca abandonada. Saltemos dentro e, quando me tiveres levado para bem longe, voltarás e deixarás a barca no mesmo local onde a apanhamos. Concordei e, remando energicamente, em breve tempo, já estávamos bem longe. A quem pertencia aquela barca? Perguntou a mãe Brinker. A Jeanne, sem dúvida, insinuou depois. Dizias que a deixava frequentemente no rio. Adivinhaste, era a barca de Jeanne. Creio que no próximo domingo virá ver-me, se souber que sarei. Assim também como o jovem Rogglesfit. Mas onde parei com a história? Não muito adiante. O rapaz ainda não tinha entregado o relógio, quem sabe se não era de proveniência duvidosa. Devia pertencer-lhe, parecia um jovem rico, vestia-se como um príncipe. Se era seu, por que então presenteou-o? Não me presenteou. Confiou-me para que eu o devolvesse ao seu pai. Não logo, recomendou-me, mas dentro de uma semana. Manda entregá-lo e dizer a meu pai que é o filho dele quem o remete, o qual é muito infeliz. Diga-lhe também que se um dia desejasse o meu regresso, arriscaria tudo para satisfazê-lo. Em todo caso, diga-lhe que poderá escrever para...
Ah, memória! Não recordo mais para quem e nem para onde. Pobre rapaz, concluiu Ralph. E o relógio ainda está aqui. Seu pai não o recebeu, nem mais soube alguma coisa dele. Não te preocupes, recomendou-lhe Madge. Gretel irá hoje mesmo entregá-lo, se te lembrares de como se chamava o pai do rapaz. Chama-se... Ah, pobre cerebelo doente. Ele me disse, repetiu-me várias vezes, mas minha mente não se recorda senão do fato que, antes de partir, ele retirou do bolso algo que beijou, entregou-me o relógio e afastou-se com passos rápidos. Os seus passos confundem-se agora na minha mente com um rumor de água borbulhante. Agora não te canses pensando, disse a mulher comovida. Aconteceu também a mim de perder a memória depois de ter febre. Procura dormir um pouco. Não, quero sair. Quero distrair-me, protestou Ralph obstinado, descendo da cama. Por caridade, o que estás fazendo? Não podes sair agora? Está fazendo muito frio e devemos antes pedir permissão ao médico. Ralph persuadiu-se. A mulher auxiliou a subir novamente ao leito, cobriu-o com as leves cobertas novas e reavivou o fogo. É o último dia em que fico de cama de dia, declarou Ralph, depois de estender-se comodamente debaixo das cobertas. Sim, levantarás logo, verás. Por enquanto, vê se consegues lembrar o nome do pai do jovem. Devolveremos o relógio quanto antes. O pobre homem consultou em vão sua memória. Aqui na parte interna, disse mamãe Brinker, tentando ajudá-lo, estão gravadas 3 letras iniciais, L.J.B. Não seriam por acaso as iniciais de Lambert Bonhoeffer? É verdade que sobra o J, mas sabemos que a gente rica geralmente coloca 2 nomes de batismo nos próprios filhos. Será ele. Vai logo entregar o relógio aos Bonhoeffer. Entregar-lhes? Como posso fazê-lo se estão na América há 4 anos? Mas agora, Ralph, pareces-me muito cansado. Procura dormir um pouco. Amanhã decidiremos. Justamente durante o sono de Ralph é que veio a fada madrinha, por cujo mérito encontrou-se, enterrado no quintal, perto do salgueiro abatido, o pequeno tesouro dos Brinker. O dia seguinte foi cheio de surpresas e emoções para os Brinker. Primeiro tiveram que revelar ao pai a história do dinheiro reencontrado. A notícia era auspiciosa e não deveria causar-lhe um mal emotivo. Após isso, enquanto Gretel incumbia-se dos serviços domésticos e limpava cuidadosamente a casa, Hans e sua mãe foram a Amsterdã para as compras. Voltando para casa, a mamãe Brinker preparou um almoço como de havia muito não podiam dar-se ao luxo de saborear. E Ralph finalmente pôde sentar-se no seu lugar habitual à mesa. Comeram com o melhor apetite deste mundo e depois do almoço falou-se novamente do relógio. Todos o examinaram cuidadosamente. Depois, enquanto Hans já se preparava para ir ao trabalho na casa de campo dos Van Hope e sua mãe levantava-se para repor o relógio na caixinha, ouviu-se um rumor de rodas no quintal gelado. Alguém bateu à porta. — Entre! Disse mamãe Brinker, escondendo às pressas o relógio debaixo da blusa. — Ah, é o senhor, doutor. — Entre. Ralph está bem. Vê-se. Queira desculpar-nos se o recebemos com a mesa neste estado. O doutor, que parecia apressado, apenas ouviu as escusas da mamãe Brinker e disse: Vejo que o doente já pode dispensar os meus trabalhos e estou muito contente com isso. Mas há outra coisa, doutor, disse Madge Brinker. Imagine que ontem conseguimos encontrar as economias que perdêramos há 10 anos. Sim, acrescentou Ralph, seria uma coisa para guardar segredo, mas ao senhor o dissemos, para que saiba que nos poderá agora cobrar como é justo. Queira dizer à minha mulher quanto é que devemos. Não seria sequer necessário falar nisso, respondeu Beckman com bondade. É mais fácil descobrir um tesouro do que encontrar pessoas reconhecidas como vós. O muito obrigado do vosso filho é o quanto me basta. Talvez também o senhor tenha um filho, disse mamãe Brinker, contente em ver o doutor tão sereno. Aquelas palavras o doutor turbou-se. A transformação não passou desapercebida a Ralph, que disse: Queira desculpar-nos, doutor.
Não quer a minha mulher intrometer-se em assuntos particulares de outrem, mas quando o senhor entrou, estávamos falando de um jovem cuja família partiu para longe tempos atrás. Tenho uma obrigação para com aquela gente e não sei como poderei satisfazê-la. A família Bonhoeffer, precisou a mulher. O senhor a conhece, doutor? Sim, respondeu seco o doutor. Há muito tempo que partiram para a América. Talvez o doutor conheça alguém por aqueles mundos, continuou timidamente a senhora Brinker. Pelo que se diz, não vivem lá unicamente selvagens, e se o doutor pudesse de qualquer modo fazer o relógio chegar às mãos dos Bonhoeffer, seria uma grande sorte para nós. Não irás incumbir o doutor de tal coisa com todo o trabalho que tem? Perguntou Raff, contrariado. Tanto mais que não estamos certos do nome. Se no relógio não houvesse uma inicial A mais que LB, seria uma indicação muito aproximativa em relação aos Bonhoeffer. Mas, o senhor não quer ver também as iniciais de que falamos? Perguntou mamãe Brinker ao doutor, mostrando-lhe o relógio. À vista do objeto e das iniciais incisas no seu interior, o doutor estremeceu. Mas este é o relógio do meu filho! Exclamou entre lágrimas. Após 10 longos anos, a mensagem chegava finalmente às mãos do desolado pai. Impossível descrever-se a cena que se seguiu. Quando o doutor refez-se um pouco da emoção, quis que Raff lhe contasse a história. Este repetiu, tintim por tintim, tudo aquilo que já sabemos a respeito do seu encontro com o jovem, mas quando chegou ao nome e ao endereço que o fugitivo lhe confiara, Raff calou-se, desconsolado, sua memória finalmente sã, falhava-lhe justamente naquilo em que mais poderia ser útil ao seu benfeitor. Após alguns minutos de silêncio, durante os quais notava-se a evidente e angustiosa espera do Dr. Beckman, Hans, no ímpeto de gratidão espontânea, no qual revelava toda a sua sinceridade, disse: Doutor, eu encontrarei o seu filho. A terra não é infinita. Consagrarei toda a minha vida para encontrá-lo. Mamãe já não precisa de mim agora e o senhor é rico. Mande-me para onde quiser. Gretel pôs-se a chorar, pensando que Hans iria afastar-se de casa. O doutor não aceitou nem rejeitou a proposta do rapaz. Mantinha os olhos fixos em Raff Brinker. Depois, com as mãos trêmulas, procurou abrir o relógio, em cujo interior encontrou um pedacinho de papel onde estavam desenhados alguns miosotes. Raff, vendo a desilusão estampada no rosto do doutor, apressou-se a dizer: havia mais alguma coisa dentro do relógio que o rapaz tirou antes de entregá-lo a mim. Sem dúvida era o retrato de sua mãe, explicou Beckman. Meu filho tinha 10 anos quando ela morreu. Depois, pobre Lawrence, estará ainda vivo? Agora quero contar-vos o que foi que aconteceu. Um dia ele teve que preparar um remédio para um doente. O remédio continha um veneno. Errou a dose e o doente morreria se eu não percebesse em tempo e não tivesse impedido que o doente tomasse o remédio. O pobrezinho morreu a si mesmo durante a noite. Lawrence veio a sabê-lo e, acreditando-se responsável por aquela morte, talvez julgou-se perdido e pensou ser melhor buscar guarida no exterior. À noite, voltando de um dia cheio de trabalho, não o encontrei em casa. A partir de então, esperei-o sempre em vão. Ignorando a sua mensagem, às vezes cheguei a pensar que partira por um capricho, que se tinha afastado de casa pelo gosto de aventura. Em vez, pobre Lawrence, ele pensou em mandar-me uma mensagem que a fatalidade da sorte não permitiu chegar ao destino, ficando sem resposta por 10 anos. Não sabia que ele descobriu o seu erro e por isso julguei-o injustamente. Mas agora que o senhor sabe de tudo, doutor, disse Hans, pesquisaremos como prometi. Encontraremos Lawrence. Que Deus te abençoe, meu caro jovem. Tentá-lo-emos realmente, e se por acaso o teu marido, senhora Brinker, lembrar-se de mais alguma particularidade referente ao caso, faça-me sabê-lo imediatamente. Sem dúvida será toda a nossa preocupação, prometeu a mulher. Os olhos do vosso filho, recomeçou o doutor, assemelham-se muito aos do meu filho. Apenas os vi, notei logo isso. Já notara, comentou orgulhosa mãe, que Vossa Senhoria simpatizara com o meu rapaz. O doutor permaneceu por alguns instantes pensativo,
Depois levantou-se e disse, em tom completamente mudado: Perdoa-me, Ralph Brinker, se te emocionei um pouco, e não te preocupes comigo. Hoje estou mais contente do que em todos esses longos 10 anos. Quanto ao teu caso, estás em via de franco restabelecimento, não precisas de mais nada que tranquilidade e alimentação adequada. Que Deus vos abençoe, meus bons amigos. E permita ao Senhor encontrar seu filho, augurou mamãe Brinker. O doutor saiu apertando na mão o precioso relógio. Acompanhando-o até a carruagem, Hans repetiu-lhe: Se posso ser útil, doutor, pode contar comigo. Está certo, muito obrigado, respondeu o doutor com a amabilidade não costumeira nele. E quando estiveres com teu pai, não deixes fugir a mínima alusão da parte dele quanto às circunstâncias que nos poderão ser de utilidade. Prometo, senhor doutor.